Eles me excluíram da mesa de Natal, mas ainda queriam que eu fizesse o jantar. Foi aí que decidi dar a eles o jantar mais inesquecível de suas vidas. Emma sempre foi a filha que resolvia tudo na família Turner. Por 12 anos, ela preparou cada Natal, comprou cada presente, organizou cada detalhe enquanto todos os outros apenas apareciam e aproveitavam. Mas este ano seria diferente. Quando sua mãe mandou uma mensagem dizendo que não haveria lugar para ela e sua filha Lily na mesa porque precisavam acomodar o noivo da irmã, mas que ainda esperavam que ela fizesse jantar como sempre, algo dentro de Emma finalmente se quebrou. Não foi raiva, não foi explosão. Foi clareza. A clareza de quem finalmente entende que tem sido usada, não amada. E dessa clareza nasceu um plano que mudaria tudo. Emma segurava o celular com uma mão enquanto a outra descansava sobre a cabeça de Lily, que desenhava árvores de Natal no chão da sala com giz de cera verde e dourado. A luz da tela iluminava seu rosto cansado, marcado por noites mal dormidas e turnos duplos que se esticavam até a madrugada. Ela releu a mensagem da mãe no grupo da família pela terceira vez, como se as palavras pudessem mudar de sentido se olhasse com mais atenção. Não mudaram. Ainda diziam que não haveria lugar para ela e Lily na mesa de Natal deste ano, porque precisavam acomodar Daniel, o noivo que Claire havia acabado de apresentar. A frase terminava com um emoji de coração, como se aquilo suavizasse a facada. Por 12 anos, Emma tinha sido a filha que resolvia tudo na família Turner. Era ela quem acordava de madrugada para temperar o peru, quem corria entre supermercados procurando o vinho específico que o pai gostava, quem embrulhava presentes até os dedos doerem. Sempre foi ela na cozinha enquanto os outros riam na sala, sempre ela limpando pratos enquanto todos assistiam filmes no sofá. Ninguém perguntava se ela estava cansada, se queria sentar, se precisava de ajuda. Era como se sua presença só fizesse sentido quando estava servindo, como se o amor da família viesse com uma lista de tarefas anexada. A mensagem de Claire chegou logo depois, quase como um eco cruel da mãe. Mas a gente ainda quer que você faça o jantar, como sempre. Você sabe que ninguém faz igual a você. Emma sentiu algo se contrair no peito, uma dor aguda e familiar que ela tinha aprendido a engolir ao longo dos anos. Eles não queriam ela na mesa, mas queriam suas mãos, seu trabalho, sua exaustão. Queriam o resultado sem a pessoa, o sabor sem a companhia. E o pior era que, por um instante, ela quase considerou aceitar. O pai mandou a última mensagem, breve e direta como sempre. Não nos faça sentir mal, Emma. Ainda quero meu presente de Natal. Nem um obrigado antecipado, nem um reconhecimento do absurdo que era pedir isso a alguém que acabava de ser excluída. Apenas a expectativa automática, como se Emma fosse uma máquina programada para entregar afeto em forma de embrulhos coloridos. Ela trancou o celular e o deixou cair no sofá ao lado, sentindo o peso de anos inteiros desabando sobre seus ombros de uma vez. Lily levantou a cabeça e mostrou o desenho para a mãe. Era uma família inteira sentada ao redor de uma mesa enorme, com pratos fumegantes e sorrisos largos desenhados em traços tortos de criança. Olha, mamãe, somos nós no Natal da vovó. Emma engoliu em seco, sentindo os olhos arderem. Sua filha tinha desenhado ela mesma sentada à mesa, ao lado de todos, como se aquilo fosse possível. Como se Emma merecesse estar ali de verdade, não apenas nos bastidores preparando a cena para os outros protagonizarem. Ela puxou Lily para um abraço apertado, enterrando o rosto nos cabelos macios da menina que cheiravam a shampoo de morango. Naquele momento, Emma não sabia o que doía mais: ser considerada descartável pela própria família ou saber que tinha passado mais de uma década aceitando migalhas e chamando aquilo de amor. Algo dentro dela se partiu de um jeito definitivo, irreversível. E dessa rachadura, silenciosa e profunda, começou a nascer uma decisão que mudaria tudo. Enquanto Lily voltava ao desenho, Emma olhou pela janela para a rua escura e sentiu uma clareza estranha tomar conta de seus pensamentos. Eles queriam um jantar? Então teriam um jantar. Um jantar que ninguém na família Turner jamais esqueceria. Emma não respondeu ao grupo da família. Não digitou parágrafos raivosos, não mandou áudios chorosos, não fez ameaças ou exigiu explicações. Apenas deixou as mensagens lá, sem resposta, como pedras no fundo de um rio que ninguém se dava ao trabalho de remover. O silêncio dela era proposital, calculado, e carregava mais peso do que qualquer palavra poderia carregar. Eles esperariam uma reação explosiva, lágrimas, súplicas talvez. Em vez disso, Emma lhes deu o vazio. Naquela noite, depois de colocar Lily para dormir, ela sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá esfriando entre as mãos.
A casa estava silenciosa exceto pelo zumbido baixo da geladeira, e naquele silêncio Emma finalmente conseguiu ouvir seus próprios pensamentos sem o ruído constante da culpa e da obrigação. Por anos ela tinha acreditado que ser uma boa filha significava se apagar, se dobrar, se moldar ao que os outros precisavam. Mas agora, olhando para trás, conseguia ver com uma clareza brutal. Eles não a amavam, eles a usavam. Amor não pedia que você desaparecesse para caber. A ideia começou pequena, uma semente plantada pela raiva e regada pela dor. Emma abriu o notebook e começou a pesquisar, os dedos deslizando pelo teclado com uma determinação que ela não sentia há anos. Receitas falsas, decorações que pareciam reais, formas de criar expectativas que desmoronariam no momento exato. Ela não queria destruir o Natal deles com violência ou gritos. Queria algo mais poderoso, mais duradouro. Queria que eles sentissem, na pele e no estômago, o gosto amargo de serem tratados como conveniência. O plano foi tomando forma nas páginas de um caderno velho que Lily usava para desenhar. Emma rabiscava listas, risava opções, refinava cada detalhe como se estivesse montando um quebra-cabeça complexo. Haveria o jantar, sim. Ela faria exatamente o que pediram. Mas dessa vez, cada prato, cada travessa, cada guardanapo dobrado carregaria uma mensagem que eles não poderiam ignorar. Seria uma aula disfarçada de celebração, uma vingança tão elegante que eles nem saberiam que estava acontecendo até ser tarde demais. Na manhã seguinte, Lily apareceu na cozinha arrastando seu cobertor favorito e perguntou com a voz ainda sonolenta se elas iriam passar o Natal com a vovó. Emma ajoelhou-se na altura da filha, segurou seu rostinho pequeno entre as mãos e sentiu o coração apertar de um jeito diferente. Não era mais a dor da rejeição, era a força de quem finalmente decide proteger o que realmente importa. Vamos fazer nosso próprio Natal, meu amor. Onde nós somos importantes de verdade. Lily sorriu daquele jeito largo e sem dentes que só crianças conseguem, confiante de que a mãe sempre sabia o que fazer. Emma beijou sua testa e se levantou, sentindo algo diferente percorrer suas veias. Não era raiva pura, nem tristeza. Era poder. O poder de alguém que finalmente entendeu que não precisava implorar por um lugar à mesa quando podia construir sua própria mesa. Enquanto preparava o café da manhã, Emma olhou para o celular novamente. As mensagens continuavam lá, sem resposta, e agora havia novas. A mãe perguntando se ela tinha visto as mensagens, Claire dizendo que precisavam confirmar o cardápio, o pai mandando fotos de vinhos caros como sugestão. Eles nem percebiam a ironia, nem sentiam o absurdo. Emma trancou o celular e sorriu para si mesma, um sorriso pequeno e perigoso. Algumas pessoas pensam 2 vezes antes de agir. Emma já tinha certeza. E certeza, quando nasce da dor transformada em dignidade, é uma força impossível de parar. Por um breve momento, na quietude da madrugada, Emma acordou com o coração acelerado e a dúvida sussurrando no escuro. Será que estava exagerando? Será que não era ela quem estava sendo difícil, complicada, dramática demais? A culpa tinha raízes profundas, cultivadas por anos de ser chamada de sensível quando reclamava, de egoísta quando dizia não. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando a rua vazia banhada pela luz amarela dos postes, e quase pegou o celular para mandar uma mensagem dizendo que tudo bem, que faria o jantar sem problemas, que eles podiam contar com ela como sempre. Mas então se lembrou de Sofia. Sua melhor amiga tinha ouvido a história inteira no dia anterior, sentadas no parquinho enquanto Lily brincava nos balanços. Sofia não deixou Emma terminar de falar antes de explodir, os olhos brilhando de indignação. Emma, você passou 12 natais fazendo tudo por eles. 12. E agora te excluem como se você fosse um móvel velho que não combina mais com a decoração? Não. Faça eles sentirem. Pelo amor de Deus, faça eles sentirem o que é ser tratado como nada. As palavras de Sofia ecoavam agora, sólidas e validadoras, como uma mão segurando a dela no escuro. Emma voltou para o quarto e pegou o celular, mas em vez de abrir o grupo da família, foi até a galeria de fotos. Rolou para trás, ano após ano, e lá estavam eles, os natais anteriores. Em cada foto, Emma aparecia na cozinha ou perto dela, o rosto corado do calor do forno, o avental manchado, o cabelo preso de qualquer jeito. Nos fundos das imagens, sempre desfocados mas felizes, estavam os outros. A família Turner sorrindo na sala, brindando com taças cheias, rasgando embrulhos. Emma nunca estava nas fotos da sala. Nunca estava nos brindes. Estava sempre nos bastidores, capturada por acidente, como uma funcionária que apareceu sem querer no quadro. Ela ampliou uma foto de 3 anos atrás. Lily era apenas um bebê no colo da avó,
que posava radiante enquanto Claire abria um presente caro que Emma tinha comprado e embrulhado. No canto da imagem, quase cortada, estava Emma segurando uma travessa de peru, olhando para a cena com um sorriso cansado que agora, vista de longe, parecia mais uma máscara do que felicidade real. Eu não era parte da família. Emma sussurrou para si mesma, a voz trêmula mas firme. Eu era a funcionária. E funcionárias não sentam à mesa. A dúvida que tinha acordado com ela começou a se dissolver como açúcar em água quente. Não era exagero defender a própria dignidade. Não era ser difícil recusar migalhas quando você merecia o banquete inteiro. Emma trancou o celular e o colocou de volta na mesinha de cabeceira, sentindo o peso da decisão se assentar nos ombros não como fardo, mas como armadura. Ela não iria mais ser invisível. Mesmo que isso doesse neles, mesmo que causasse desconforto, mesmo que a chamassem de todos os nomes que reservam para mulheres que param de se curvar. Pela manhã, enquanto preparava o café da manhã de Lily, Emma percebeu que suas mãos não tremiam mais. Havia uma firmeza nova nos seus movimentos, uma clareza que vinha de quem finalmente parou de negociar com a própria dor. Lily perguntou por que a mamãe estava cantarolando, e Emma nem tinha percebido que estava. Porque lembrei de uma coisa importante, meu amor, ela respondeu, passando a mão nos cabelos da filha. Lily inclinou a cabeça, curiosa. O que? Emma sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez. Lembrei quem eu sou. O plano não era mais uma possibilidade, era uma certeza. Emma não pensaria duas vezes, não recuaria, não deixaria a culpa roubar o que a dor tinha lhe ensinado. Eles teriam o jantar que pediram. E ela teria, finalmente, o respeito que sempre mereceu. Ou pelo menos, eles aprenderiam o preço de nunca terem dado. Emma estava no jardim da frente arrancando ervas daninhas com mais força do que o necessário quando as lágrimas finalmente vieram. Ela não tinha planejado chorar, não ali, não onde os vizinhos podiam ver, mas o corpo tem seus próprios planos e às vezes a dor precisa sair de alguma forma. As mãos sujas de terra tremiam enquanto ela tentava respirar fundo, engolir o choro, manter a compostura que tinha segurado por dias. Foi quando ouviu a voz suave, carregada de anos e experiência. Querida, jardim não aguenta esse tipo de raiva. As plantas sentem. Emma levantou os olhos e viu a senhora Ida, sua vizinha de 80 anos, parada do outro lado da cerca baixa com um regador na mão e um olhar que parecia enxergar através das pessoas. Ida morava ali desde sempre, era uma presença constante e silenciosa, daquelas mulheres que observam mais do que falam. Emma enxugou o rosto com as costas da mão, deixando uma mancha de terra na bochecha, e tentou sorrir. Desculpe, só estou tendo um dia difícil. Ida colocou o regador no chão e se aproximou, seus olhos azuis claros fixos em Emma com uma intensidade gentil. Dia difícil ou vida difícil, meu bem? A pergunta era direta, sem rodeios, e pegou Emma desprevenida. Ela abriu a boca para mentir, para dizer que estava tudo bem como sempre dizia, mas algo no olhar de Ida desarmou completamente. As palavras saíram em um jorro confuso, a história toda derramando-se ali no jardim entre canteiros de flores e grama mal cortada. O Natal, a exclusão, os anos de serviço não reconhecido, a sensação de ser útil mas nunca amada. Ida ouvia em silêncio, assentindo de vez em quando, e quando Emma terminou, exausta e exposta, a velha senhora suspirou fundo. Sabe qual foi meu pior erro, Emma? Ida apoiou-se na cerca, o rosto marcado por rugas que contavam histórias que ela raramente compartilhava. Passei 40 anos esperando que minha família me respeitasse por bondade. Esperei que eles acordassem um dia e percebessem tudo que eu fazia, todo o amor que eu dava de graça. Nunca acordaram. E quando finalmente aprendi que respeito não se pede, se conquista, e às vezes, meu bem, se impõe, eu já tinha desperdiçado metade da minha vida sendo capacho com um sorriso no rosto. Emma sentiu algo se mexer dentro do peito, uma mistura de alívio e validação que ela não sabia que precisava tanto. Ida continuou, a voz firme apesar da idade. Você não é má por se defender, querida. Você é humana. E mais importante, você é mãe. Lily está te vendo. Ela está aprendendo, todos os dias, o que significa ser mulher observando você. Quer que ela aprenda que amor é aceitar migalhas? Que família significa se apagar? As palavras atingiram Emma como um soco suave mas certeiro, e ela balançou a cabeça, as lágrimas voltando mas diferentes agora, mais limpas. Ida então fez algo inesperado. Entrou no jardim de Emma, sentou-se no degrau da varanda e deu um tapinha ao lado para que ela se sentasse também. Deixa eu te ensinar uma coisa que aprendi tarde demais. Vingança barata é gritar, bater porta, fazer escândalo. Isso passa e te faz parecer louca.
Mas uma lição? Uma lição bem dada fica para sempre. É um presente embrulhado em constrangimento, e quem recebe nunca esquece. Os olhos de Ida brilhavam com algo entre sabedoria e travessura, e Emma se pegou sorrindo pela primeira vez em dias. Elas ficaram ali conversando por quase uma hora, Ida compartilhando histórias de como tinha lidado com a própria família tóxica, técnicas de impor limites sem explodir, formas de fazer as pessoas sentirem as consequências dos próprios atos sem se rebaixar ao nível delas. Emma notava mentalmente cada palavra, cada conselho, sentindo algo que não sentia há anos: esperança. Não a esperança ingênua de que tudo se resolveria magicamente, mas a esperança feroz de quem percebe que tem mais poder do que imaginava. Quando Ida finalmente se levantou para ir embora, apoiando-se na cerca com um grunhido, ela segurou o rosto de Emma com as duas mãos, aquelas mãos velhas e cheias de histórias. Você é mais forte do que eles te fizeram acreditar, querida. E essa força, ela não vem de ser boazinha. Vem de saber exatamente quanto você vale e não aceitar menos. Nunca menos. Emma abraçou a vizinha, sentindo o cheiro de lavanda e sabedoria, e quando Ida se afastou, algo tinha mudado definitivamente. Emma não estava mais planejando uma vingança. Estava preparando uma aula, elegante e inesquecível, sobre o preço de tratar pessoas como se fossem descartáveis. A manhã de Natal chegou fria e clara, com aquele tipo de luz dourada que faz tudo parecer cenário de filme. Emma acordou antes do alarme, o coração batendo firme mas controlado, como de alguém prestes a dar um salto calculado. Lily ainda dormia enrolada no cobertor, e Emma ficou um momento na porta do quarto apenas observando a filha, lembrando a si mesma do porquê estava fazendo aquilo. Não era por raiva, não mais. Era por dignidade. Era para que Lily crescesse sabendo que amor verdadeiro não machuca, não exclui, não usa. Elas chegaram à casa dos pais pouco depois do meio-dia, Emma carregando travessas cobertas com papel alumínio e Lily segurando uma sobremesa embrulhada com laço vermelho. A família Turner estava toda reunida na sala, vozes altas e risadas forçadas, claramente empenhados em impressionar Daniel, o noivo de Claire. Quando Emma entrou, houve apenas olhares rápidos, acenos vagos, nenhum abraço. A mãe gritou da sala sem se levantar: "Ah, você veio. Coloca tudo na cozinha, querida, a gente já está com fome." Emma sorriu, aquele sorriso pequeno e perigoso que tinha praticado no espelho, e seguiu para a cozinha com Lily atrás dela. O jantar foi servido com toda a cerimônia que a família Turner esperava. Emma trouxe a travessa principal coberta, colocou no centro da mesa com cuidado quase reverente, e todos se acomodaram nas cadeiras. Daniel, educado e alheio à dinâmica tóxica da família, tentava puxar conversa. Claire brilhava ao lado dele, o pai servia vinho em taças de cristal, a mãe ajeitava os guardanapos como se aquilo fosse um editorial de revista. Ninguém olhava para Emma, que permanecia de pé perto da cozinha com Lily ao lado, observando. Quando o pai finalmente disse "vamos comer", Emma deu um passo à frente. "Claro. Bom apetite." O silêncio que se seguiu foi musical. O pai levantou a faca para cortar o peru, e a lâmina ricocheteou na superfície com um som de borracha. Claire cutucou a ave com um garfo, confusa, e a peça inteira balançou de um jeito artificial, absurdo. A mãe tirou a cobertura de outra travessa e encontrou apenas legumes de plástico, perfeitos e incomíveis. Daniel franziu a testa, tentando entender se aquilo era algum tipo de piada que ele não conhecia. Foi Claire quem finalmente explodiu, a voz estridente cortando o ar. "Emma, que diabos é isso?" Emma não se mexeu, não gritou, não recuou. Sua voz saiu calma, quase suave, mas carregada de anos de dor transformada em coragem. "Achei que, já que não tenho lugar à mesa, o jantar também não precisava ser real." A frase pairou no ar como fumaça, e Emma viu o exato momento em que a ficha caiu no rosto de cada um deles. A mãe abriu a boca para falar, mas nada saiu. O pai ficou vermelho, aquela vermelhidão de raiva que ela conhecia tão bem. Claire olhou para Daniel, mortificada, percebendo que o noivo estava testemunhando aquilo tudo. Foi então que Emma começou a abrir as outras travessas, uma por uma, revelando não comida mas bilhetes. Ela os leu em voz alta, sem pressa, saboreando cada palavra como quem finalmente tem permissão para dizer a verdade. Para a mãe, receita de dignidade, não exclua quem te serve. Para Claire, ingrediente secreto, gratidão. Você nunca usou. Para o pai, um papel maior, quase uma conta, seu presente, a soma de 12 anos de jantares que você nunca agradeceu. Valor emocional, impagável. Valor do meu tempo, também.
A sala estava em silêncio total agora, exceto pela respiração pesada do pai e um soluço abafado da mãe. O pai se levantou da cadeira com tanta força que ela quase tombou para trás. Você arruinou o Natal. A voz dele ecoou pela casa, grossa de raiva e humilhação. Emma sentiu Lily se encolher ao seu lado e colocou a mão no ombro da filha, protetora. Mas não recuou. Em vez disso, ela deu um passo à frente, e quando falou, sua voz tremia não de medo mas de emoção crua e verdadeira. Não, pai. Vocês arruinaram 12 anos dos meus. Hoje eu apenas mostrei. Mostrei o que é ser tratada como se não importasse, como se só existisse para servir. Vocês sentiram por 5 minutos o que eu senti por 12 anos. Foi Daniel quem quebrou o silêncio seguinte. Ele se levantou devagar, olhou para Claire, depois para Emma, e sua voz saiu firme e clara. Ela tem razão. Todos viraram para ele, chocados. Claire puxou a manga dele, sussurrando Daniel, não, mas ele se soltou gentilmente. Claire, você me disse que sua família era unida, que o Natal aqui era especial. Mas o que eu vi hoje? Vocês tratam sua irmã como empregada. Excluem ela da mesa, mas esperam que ela faça tudo? Isso não é família. Claire ficou branca, a boca aberta em choque, e naquele momento Emma soube que a lição tinha sido aprendida. Talvez não por todos, mas por quem precisava ver. Emma não esperou por mais palavras, não ficou para ver a reação completa ou ouvir as desculpas desesperadas que certamente viriam. Ela simplesmente pegou Lily pela mão, aquela mão pequena e confiante que segurava dela com toda a certeza do mundo, e caminhou em direção à porta. Seus passos eram firmes, cada um deles soando como pontuação final em uma frase que ela tinha levado anos para terminar de escrever. Vamos, meu amor. Nosso Natal de verdade nos espera. A família Turner ficou paralisada na sala de jantar, cercados por travessas falsas e verdades reais demais para digerirem, e Emma não olhou para trás nem uma vez. O carro estava gelado quando entraram, mas Emma ligou o aquecedor e esperou alguns segundos antes de sair da garagem, deixando que Lily afivelasse o cinto. Quando finalmente deu ré, ela viu pela janela a mãe na porta da casa, os braços cruzados sobre o peito, o rosto uma mistura de raiva e algo que poderia ser arrependimento se você olhasse com generosidade suficiente. Mas Emma não estava mais no negócio de ser generosa com quem nunca foi generoso com ela. Dirigiu pela rua sem pressa, sentindo uma leveza estranha no peito, como se tivesse deixado para trás não apenas uma casa mas anos inteiros de peso. Meia hora depois, elas estavam na porta da casa de Sofia, e antes mesmo de Emma bater, a porta se abriu revelando uma cena que fez seus olhos encherem de lágrimas pela primeira vez naquele dia. Havia uma mesa enorme montada na sala, cheia de gente, todas elas órfãs de famílias tóxicas que Sofia tinha reunido ao longo dos anos. Amigos, colegas de trabalho, vizinhos solitários, todos ali formando uma família improvisada mas verdadeira. O cheiro de comida de verdade enchia o ar, risadas escapavam da cozinha, e quando Lily viu as outras crianças brincando no canto, seus olhos se iluminaram de um jeito que Emma não via há semanas. Lily correu para se juntar às crianças e Emma ficou parada na entrada, esmagada pela emoção. Sofia a puxou para um abraço apertado, sussurrando no ouvido, você conseguiu. Estou tão orgulhosa de você. Emma deixou-se abraçar, deixou as lágrimas finalmente caírem, mas eram lágrimas diferentes agora, limpas e libertadoras. Durante o jantar, cercada por pessoas que a queriam ali não pelo que ela podia fazer mas por quem ela era, Emma sentiu algo que não sentia há tanto tempo que tinha esquecido o nome. Era pertencimento. Era ser vista. Era sentar à mesa e ninguém esperar que você se levantasse para servir. Lily, radiante com a boca suja de chocolate, subiu no colo de Emma no meio da sobremesa e anunciou para toda a mesa, esse é o melhor Natal, mamãe. As pessoas sorriram, fizeram um brinde, e Emma beijou o topo da cabeça da filha sentindo o coração tão cheio que parecia impossível caber no peito. É sim, meu amor. É sim. Naquele momento, Emma entendeu algo que tinha levado 12 anos para aprender. Família não era sobre sangue ou sobrenome ou tradições obrigatórias. Família era sobre quem te colocava na mesa, não embaixo dela. Os dias seguintes foram estranhos e libertadores ao mesmo tempo. Emma bloqueou temporariamente o grupo da família, não por raiva mas por necessidade de espaço, de silêncio, de ar. Ela e Lily montaram uma árvore pequena no apartamento, decoraram com enfeites baratos mas escolhidos com amor, e tiraram fotos onde ambas apareciam, juntas, sorrindo de verdade. Foi quando o telefone tocou tarde da noite. Era Claire. Emma quase não atendeu, mas algo a fez aceitar a chamada. Do outro lado, a voz da irmã estava quebrada, engasgada de choro.
Daniel terminou comigo. As palavras saíram entrecortadas, e Emma não sentiu a satisfação cruel que talvez esperasse sentir. Sentiu apenas uma tristeza distante, como quem observa um acidente que era previsível mas ainda assim doloroso. Claire continuou, as palavras se atropelando. Ele disse que não quer casar numa família que não sabe valorizar as pessoas. Disse que se eu não conseguia ver o que vocês fizeram com você, eu não estava pronta para construir uma família com ele. Houve um silêncio longo, e então Claire sussurrou algo que Emma nunca imaginou ouvir. Você estava certa. Emma não respondeu imediatamente. Ficou sentada no sofá escuro, o telefone pressionado contra o ouvido, ouvindo a irmã chorar e processando anos de dor, rejeição e finalmente, talvez, o começo minúsculo de algo parecido com justiça. Quando finalmente falou, sua voz estava calma, não triunfante nem cruel, apenas cansada. Claire, eu não fiz aquilo para destruir seu relacionamento. Fiz porque estava morrendo por dentro e ninguém percebia. Ou pior, percebiam e não ligavam. Claire soluçou mais alto, e Emma fechou os olhos. Espero que você encontre alguém que te mereça. E espero que, quando encontrar, você tenha aprendido a não tratar as pessoas como eu fui tratada. As semanas seguintes ao Natal passaram como cenas de um filme em câmera lenta, cada dia trazendo uma clareza nova e um pouco dolorosa. Emma acordava de manhã e, por alguns segundos, esquecia o que tinha feito, até que a memória voltava como uma onda morna, não de arrependimento mas de espanto com a própria coragem. Ela checava o celular e via mensagens dos pais no grupo da família, genéricas e vazias, cheias de precisamos conversar e podemos resolver isso que nunca vinham acompanhadas de um pedido real de desculpas. Eram palavras que pediam reconciliação sem reconhecer a ferida, que queriam paz sem admitir a guerra. Emma lia as mensagens na íntegra, não bloqueava, não apagava, mas também não respondia com a urgência antiga que a faria correr de volta implorando perdão por ter ousado se defender. Uma tarde, sentada no parque enquanto Lily brincava nos balanços, ela finalmente digitou uma resposta. Seus dedos hesitaram sobre o teclado por alguns segundos antes de encontrarem as palavras certas, aquelas que eram verdadeiras e firmes sem serem cruéis. Quando vocês aprenderem que amor não é conveniência, eu considero. Até lá, Lily e eu estamos muito bem. Ela enviou antes que pudesse se arrepender e trancou o celular, sentindo algo entre alívio e melancolia. Com o dinheiro que teria gastado em presentes para uma família que não a valorizava, Emma fez algo que nunca tinha feito antes, investiu nelas mesmas. Ela e Lily pegaram um ônibus até a praia, ficaram num hotel simples mas limpo, comeram sorvete no calçadão e construíram castelos de areia que o mar desmanchava lentamente. Lily corria pela areia rindo, os cabelos voando ao vento, e Emma tirou dezenas de fotos onde pela primeira vez em anos ela também aparecia, não como pano de fundo mas como protagonista da própria vida. Vamos voltar para vovó, mamãe? Lily perguntou uma noite, enquanto comiam pizza na cama do hotel. Emma passou a mão nos cabelos da filha, escolhendo as palavras com cuidado. Um dia, talvez. Mas nunca mais vamos precisar delas para sermos felizes. De volta à cidade, Emma percebeu que algo tinha mudado na forma como caminhava, como falava, como ocupava espaço no mundo. Ela não pedia desculpas por existir, não encolhia os ombros quando falava, não ria de piadas que não achava engraçadas só para agradar. No trabalho, quando o chefe tentou colocar mais uma tarefa extra nela sem compensação, Emma simplesmente disse não, e a palavra saiu tão natural que até ela se surpreendeu. As pessoas ao redor começaram a tratá-la diferente, não porque ela tinha mudado externamente, mas porque tinha encontrado dentro de si a mulher que sempre esteve lá, apenas sufocada por anos de se fazer pequena. Ida, a vizinha sábia, apareceu um dia com biscoitos caseiros e um sorriso que dizia eu avisei. Elas tomaram chá no jardim enquanto Lily desenhava flores com giz na calçada. Ida segurou a mão de Emma com aquele toque firme de quem viveu o suficiente para saber que algumas vitórias são silenciosas mas permanentes. Você fez a coisa certa, querida. E sei que foi difícil. Sempre é quando você escolhe a si mesma pela primeira vez. Emma sentiu, os olhos marejados mas o coração leve. As pessoas me perguntam se me arrependo, ela disse, a voz baixa mas firme. E a verdade, Ida? Meu único arrependimento é não ter feito isso antes. Meses depois, quando o Natal seguinte começou a se aproximar, Emma não sentiu o aperto familiar no peito, aquela ansiedade antecipatória de ter que performar felicidade que não sentia. Ela e Lily fizeram planos diferentes, simples e verdadeiros, sem travessas de obrigação ou sorrisos forçados. A família Turner tentou se aproximar de novo, dessa vez com mais humildade, e Emma considerou com cuidado, sem pressa, sabendo que agora ela ditava os termos da própria vida.
Porque quando você ensina as pessoas a te respeitarem, você não perde família. Você ganha a si mesma de volta, e essa é a única coisa que realmente nunca deveria ter perdido. E no Natal seguinte, bem, essa seria outra história. Mas Emma podia dizer uma coisa com certeza: eles nunca mais a pediram para fazer o jantar sozinha. E ela nunca mais se sentiu pequena, nem invisível, nem descartável. Ela tinha aprendido, do jeito mais doloroso possível, que às vezes a maior gentileza que você pode fazer por si mesma é parar de ser gentil com quem não merece. E essa lição, ao contrário das travessas falsas do Natal anterior, era real, permanente e, finalmente, completamente dela. A história de Emma nos ensina algo que muitos de nós precisamos ouvir: amor verdadeiro não exclui, não usa, não trata as pessoas como conveniência. Às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer não é gritar ou implorar por respeito, mas simplesmente mostrar às pessoas o peso das próprias ações. Emma não destruiu o Natal da família dela com crueldade. Ela deu a eles um espelho, e o reflexo foi tão desconfortável que impossível de ignorar. Hoje, ela e Lily vivem uma vida onde não precisam implorar por um lugar à mesa, porque construíram a própria mesa. E se você está se perguntando se algum dia vale a pena escolher sua dignidade acima da paz falsa, a resposta de Emma é clara: sempre valeu, e o único arrependimento real é ter esperado tanto tempo.